Existem perguntas que elas são feitas que a resposta dela é perturbadora. E é tão perturbadora que nós começamos a inventar respostas para podermos dar a essas perguntas. Porém, as respostas que nós inventamos acabam criando mais e mais problemas do que solução. E a realidade é que quando nós olhamos de uma perspectiva realista, nós temos a desesperança esperançosa. O que isso significa? O conteúdo que eu vou propor para você é o grosso da Red Pill, a ponto de você talvez não conseguir nem engolir, mas ele vai ser tão lotado de esperança e liberdade que vai te dar um entendimento máximo sobre tudo aquilo que você precisa saber. O ponto que eu tenho para dizer para vocês é que eu posso dar a vocês a solução da origem do seu sofrimento e como acabar com ele também. Tudo começa quando nós compreendemos que o mundo ele é injusto e o mundo ele é regido pelo caos. Como que isso funciona? Veja bem, o mundo ele é injusto porque todos os padrões que existem, eles foram definidos muito antes de qualquer um aqui nascer. Se eu for olhar pela minha própria história, em 1800, um homem com 45 anos de idade atraca no Brasil. Ele veio da Itália e veio para o Brasil para poder trabalhar. Esse homem comum que veio para cá buscando uma vida melhor, é o mais antigo parente de que eu tenho noção. É o mais longe que eu consigo ir com documentos. Ele veio da Itália para cá, para o Brasil, para trabalhar. E essa atitude dele definiu a minha vida sem que eu não tivesse a mínima chance de ter controle. Foi uma coisa totalmente injusta da parte dele fazer isso, mas ele assim o fez, porque ele não tinha nem noção de tantas gerações que existiriam após a sua morte, ok? Para pensar por um segundo que se ele não tivesse vindo, eu estaria agora recebendo em euro. Mas para pensar ainda com mais profundidade que se ele não tivesse vindo, eu não estaria nem vivo, porque os padrões genéticos causados de maneira causística, né, eles são mas tão gerados pelo caos, de que eu não estaria vivo. Eu seria uma outra pessoa. Na verdade, eu nem seria uma pessoa. Outra pessoa estaria no meu lugar, com o meu sobrenome. Talvez um sobrenome até um pouco diferente, mas não seria eu. O único motivo de eu existir é porque há anos atrás um homem fez uma escolha da qual eu não tinha controle nenhum. E isso é a própria essência do caos. Perceba, a nossa espécie, a espécie humana, ela é fissurada por encontrar ordem nas coisas, por encontrar razões e motivos pelo que as coisas acontecem. Por exemplo, isso é evolutivo do homem. O homem ele estava na mata, tá? E nós somos mais fracos, mais rápidos, mais devagar, perdão, e mais frágeis do que os outros animais. Mas, mesmo nós sermos tão fracos assim, nós entendemos através de padrões que se o gnu ele passa para beber água de tempos em tempos aqui, para a gente conseguir almoçar bem, tudo que a gente precisa fazer é colocar uma armadilha nessa pista e ficar mais uns 50 caras intocados aqui no meio do mato, para quando ele passar, a armadilha prender ele e a gente vir com lance e matar. E isso, essa capacidade de ligar a lógica, de criar padrões em cima das atitudes, foi o que nos tornou tão poderosos como espécie, a ponto de dominar todas as outras. E esse nosso impulso, ele é traduzido também para a realidade. No mundo real, nós ficamos procurando padrões em todas as coisas e procurando motivos e porquês das coisas acontecerem. Mas o motivo máximo que nós temos que entender é a injustiça do mundo. A injustiça do mundo ela é causada por dois padrões. O padrão de que a sociedade é definida de uma maneira piramidal e de que o caos governa todas as coisas. Vamos lá. Quando nós falamos de caos, no sentido do caos governar todas as coisas, é que não existe sentido na vida. Por que as coisas acontecem? Por que o Ian Somerhalder nasceu tão bonito e você nasceu feio? Não se sabe. Ah, mas ele tem um padrão genético que privilegiou ele. Eu duvido que você também não tenha. Em algum lugar. Tá aí um gene recessivo dentro de você. Um padrão que poderia ter deixado seu rosto super harmônico no seu DNA. Provavelmente existe. Tá entendendo? Mas isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Não existe porquê.
Porque, por exemplo, que o Neymar nasceu com a habilidade dele de jogar bola, e essa habilidade é tão intrínseca a ele que você, por exemplo, não conseguiria. Se você pegar uma bola e começar a treinar, na idade que o Neymar começou a treinar, quando você chegar, sei lá, 17 anos de idade, que foi a idade que ele estava no Santos, né, quando ele foi para 18 anos, revelação, jogou pra caramba, o ano era, acho que era 2011, você não vai conseguir ter o mesmo padrão de bola dele, porque o corpo dele é geneticamente, biologicamente preparado para ser um jogador de alto nível. Então, você vai, obviamente, ser melhor do que a maioria das pessoas, mas você nunca vai conseguir ser como ele. Por que que ele nasceu com essas habilidades e você não? Por que que ele não é o atendente de supermercado e você é o jogador de futebol? Cara, não tem explicação. É o caos que rege todas as coisas. É o caos que te posiciona. Veja, as coisas que definem você, elas foram definidas em um período onde você nem existia. Por exemplo, tem um vídeo do Professor Rock, que eu vou deixar aqui na descrição, onde ele fala sobre o Império Americano. E ele fala que os Estados Unidos ele era uma potência inevitável. Aquele pedacinho de terra ali, aquele pedacinho de terra, ele é perfeito, ok? Qualquer povo que tivesse ali seria o maior povo do mundo, seria o maior império que o mundo já viu, porque aquilo ali é perfeito para o crescimento de qualquer nação. Não importa quem chegasse ali, seria a maior potência do mundo. Veja, quando nós olhamos por esse prisma, nós olhamos através dessas lentes, para pensar, se o seu tetravô, ao invés de vir para o Brasil tentar uma vida melhor, ele tivesse subido um pouquinho mais e ido para os Estados Unidos. Hoje, a sua vida seria completamente diferente. Talvez você nem existisse, mas se todos os padrões genéticos que propiciaram a sua existência, eles existissem, vamos pressupor que isso aconteceria, você existiria como uma criatura totalmente diferente. Você falaria um outro idioma, pensaria de um outro jeito, teria um outro padrão de vida, você seria outra pessoa completamente. Quem decidiu que você ia nascer aqui nesse país de terceiro mundo, ao invés de nascer num país de primeiro mundo? Veja, isso foi definido muito antes de você nascer, muito antes de você ter consciência da sua própria existência. Já foi definido, traçado esse, entre aspas, destino para você. O seu know-how de habilidade, a sua capacidade. Quem é que definiu que a sua família é pobre e não rica? Talvez se o seu tetravô tivesse ido para os Estados Unidos, a terra da oportunidade, e lá tivesse trabalhando pra caramba, talvez ele desse sorte com alguma coisa, encontrasse ouro no chão da terra dele e se tornasse um multimilionário. E hoje você seria de uma família tradicionalmente rica, você seria um burguês e não um proletariado. E a realidade, um proletário, perdão, e a realidade é que isso foi definido muito antes de você nascer e você não teve a mínima condição de votar, você não estava na eleição, porque o caos ele existe, o caos ele te posiciona. A essência da injustiça humana, ela reside no protótipo da glória. O que eu quero dizer? Veja bem, a sociedade humana ela se desenvolve como uma pirâmide. E aqui eu recomendo para vocês lerem um livro que se chama Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. O ser humano, ele é um animal como qualquer outro. E sendo um animal, ele não era, digamos assim, o topo da cadeia alimentar. Veja, o ser humano, lembre-se disso, ele é o animal mais fraco, ele é o animal menos resistente, ele é o animal mais lento entre todos os predadores. Então, quando se tinha uma caça, por exemplo, e aqui eu vou te falar uma coisa que talvez você não saiba, o leão vinha, abatia a caça, beleza? Abateu. Aí depois que o leão vem, você vai ter os predadores menores, você vai ter ali os lobos, você vai ter ali as hienas, né? Indo e pegando, devorando aquela carne. Depois que as hienas elas devoram aquela carne, aí vem os animais de menor porte, né? Os corvos vêm comer daquela carne, né? E no momento em que o corvo, a pomba, vem comer daquela carne, ali, dividindo com o corvo, brigando com o urubu, tá o homem catando o resto de leão e de hiena. Esse era o grandioso propósito da humanidade paleolítica. Era ficar no meio do mato brigando com um tamanduá por uma fruta. Era pegar carne de resto de morte de animal. Essa é
a base humana, o estado natural humano. Só que perceba, o ser humano, por um motivo que ainda não é cientificamente comprovado, em algum momento começou a ter um desenvolvimento cerebral muito grande. E esse desenvolvimento cerebral trouxe com o ser humano uma base de entendimento que revolucionou a forma em que a cadeia alimentar estava posicionada. O homem compreendeu que se ele não andasse sozinho, mas ele andasse em grupo, se fosse uma equipe, se o homem deixasse de existir para que existisse a humanidade, então, naquele momento, ele conseguiria prevalecer sobre os maiores predadores. E exatamente isso acontece. O homem começa a se juntar em grupos, 50, 60, 70 pessoas diferentes ali, prontos para poder caçar. Ele começa a perceber padrões na natureza, ele começa a colocar armadilhas, aí caçar em grupos, saíam 30 pessoas para caçar um animal, seguiam os rastros, colocavam, localizavam, botavam a armadilha e matavam o animal. O ser humano ele começou a se prevalecer como o maior animal de todos na cadeia alimentar, mesmo sendo mais fraco. Porque o homem, ele por si só é fraco. Mas quando nós olhamos a humanidade é a coisa mais forte que existe. Então a sociedade humana ela se desenvolveu para poder estar unida. E isso funciona até o dia de hoje. Mas a única forma do ser humano ele conseguir funcionar é se os humanos eles fossem divididos em 3 categorias, né? A nossa comunidade chama isso de alfas, betas e ômegas. Mas eu prefiro chamar isso por um outro nome. O nome nós temos os dominantes, perdão, nós temos os senhores, nós temos os dominantes e nós temos os escravos. Nós temos a base, que é a base que trabalha. Nós temos a base dos dominantes, que são aqueles que dominam para que os outros trabalhem. E nós temos lá em cima os senhores, que governam a todos os homens. E isso tem um motivo lógico. Veja bem, as sociedades que preferiram se desenvolver em um sentido mais democrático, elas criaram um senso de igualdade entre as pessoas, onde todo mundo tinha o mesmo valor. E se todo mundo tem o mesmo valor, ninguém se sacrifica pelo bem maior. E se ninguém se sacrifica pelo bem maior, você não consegue avançar. A única forma da humanidade avançar, a humanidade é uma locomotiva a carvão. A única forma dessa locomotiva se mexer é se você jogar carvão no fogo. Se você sacrificar peças humanas, se você sacrificar alguns humanos pelo bem maior, a locomotiva continua andando. Se você pensa que isso mudou com os anos, não é. Se as pessoas começarem a não se sacrificar, a se ver todo mundo como seres humanos iguais, dentro de pouco tempo você não vai ter eletricidade, porque ninguém vai lá trabalhar, ninguém vai subir num poste para se colocar em risco para trazer eletricidade para sua casa. Você não vai ter comida, porque ninguém vai lá plantar para você, ninguém vai transportar para você, ninguém vai colocar em risco a sua própria vida. Você tem noção que agora tem caminhoneiros que estão há quase um mês sem ver a família e o filho deles para poder trazer a comida que vai ir para sua mesa? Eles estão se sacrificando pelo bem maior. Se ninguém se sacrificar pelo bem maior, você não vai ter comida, você não vai ter eletricidade, você não vai ter internet, você não vai ter professor, você não vai ter nada. E antes que você consiga pronunciar uma palavra inteira, a humanidade vai voltar a brigar com o urubu por pedaços de carne. Significa que o triângulo é o símbolo sagrado do homem. Se você for olhar de um termo esoterista, você vai ter o 3 como simbolismo do triângulo sendo um número divino. O número messiânico, veja, são 3 reis magos que vão buscar Jesus. Jesus começa o ministério quando ele tem 30 anos de idade. O ministério dele dura 3 anos. Ele morre aos 33. Jesus fica 3 dias mortos. Ele ressuscita ao 3º dia. Ele é crucificado entre 3 homens, um à direita, um à esquerda e ele no centro. 3 vezes são as vezes que o galo canta, 3 vezes Pedro nega Jesus, 3 é um símbolo messiânico do homem que se eleva a Deus, porque é o símbolo da pirâmide, porque é o símbolo da sociedade, o símbolo da humanidade. Não é à toa que quando nós olhamos lá em Apocalipse está escrito assim, ó, o número da besta é 666, esse é o número de homem. O que é 666? É 3 vezes repetido, 3 mais 3. Então o que você está vendo? 3 mais 3 repetido por 3 vezes. 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3 vezes. É o símbolo do triângulo, o símbolo da humanidade, o símbolo
da pirâmide, que é como o ser humano ele se desenvolve. 3 é a palavra-chave, triângulo é a palavra-chave que desenvolve o homem. E se você tem essa sociedade dessa maneira, e aqui que é a base, é a única sociedade que funciona, já desmistificando aqui, não adianta você tentar um comunismo perfeito onde todo mundo é igual, porque aí a gente volta a brigar com o urubu, tá entendendo? Se você tem esse funcionamento da sociedade, logo, você tem pessoas que vão estar no topo e vão ter vantagens, e você vão ter pessoas que vão estar na base, vão ter sofrimentos. E a sociedade sempre foi assim. Perceba, volta um pouco no tempo para a época da Revolução Industrial e você vai encontrar burgueses e proletários. Volta para a Idade Média, você vai encontrar senhores e servos. Volta para o Império Romano, para o Império Grego, e você vai encontrar cidadãos e escravos. Não importa o quanto você voltar, você sempre vai encontrar esse padrão na humanidade. Uns estão no topo, e esses que estão no topo, eles ganham muito, né? E outros estão na base, e os que estão na base se sacrificam pelo bem maior. Mais do que isso, mais do que isso. Aqueles que estão no topo são aqueles que se importam com o desenvolvimento do todo. Goste você ou não, é exatamente isso que funciona. Quem lidera é sempre aquele que se importa com os outros. Quem está na base é o que se importa consigo mesmo. E por se importar só consigo mesmo, ele vai ser sacrificado para que a humanidade continue a andar. Ele se torna uma peça, uma chave. Ele é manipulado pelos seus próprios desejos e impulsos. Isso é uma coisa que eu posso falar a posteriori. Não é o ponto que eu quero entrar hoje aqui. Mas você vai ter sempre a humanidade dividida em 2 grupos. Aqueles que estão em cima e aqueles que estão embaixo. Se você adentrar e olhar com base mesmo, você vai ver que sempre existe um terceiro grupo, que é o grupo intermediário, que é o grupo que mantém a dominância do grupo de cima pelo grupo de baixo. São as forças militares, são os juízes, são os poderosos. Aqueles que mantêm os de baixo obedientes aos de cima. Mas a humanidade sempre se desenvolve dessa maneira. Uns mandam, outros obedecem. Uns têm muito e outros têm pouco. Então é engraçado você pensar que a mesma coisa que nos torna deuses é a coisa que gera a injustiça no mundo. Agora, eu quero que você preste atenção nisso daí. O que te posiciona dentro dessa pirâmide? É o caos. O que te posiciona dentro dessa pirâmide é o caos. Você não tem como definir se você vai nascer em cima ou se você vai nascer embaixo. Você não tem como definir se você vai ter o know-how de habilidade de cima ou de baixo. Perceba, o Ian Somerhalder, ele era um cara, entre aspas, pobre, né, pro padrão americano. Um cara normal, no padrão americano. E pela beleza extraordinária dele, ele se tornou um ator e agora ele é multimilionário. Você poderia ter essa beleza do Ian Somerhalder. Por que você não tem? Porque o caos definiu que você não teria. O Neymar, por exemplo, ele tem uma puta habilidade de futebol inerente dele e por isso ele tá no topo. Por que você não tem? Você poderia ter tido um movimento genético para cá e para lá e você seria o Neymar e o Neymar seria o atendente do caixa do supermercado. Mas não foi isso que aconteceu. O que define o lugar onde você vai estar posicionado são coisas que você não tem controle. É o seu tetravô há anos atrás que decidiu trabalhar em uma coisa e não na outra e por isso não se tornou rico ou gastou dinheiro, coisas que você não tem nem como ter noção do que aconteceu. É um passado muito antigo. Consegue compreender? São padrões que você não define, que você não escolhe, mas que acabam formando você. O que define onde você está, por exemplo, a sua criação, que vai da primeira infância, segundo Freud, de 1 a 7 anos de idade, né? O que define se você vai ser um cara mais pra frente, um cara mais pra dentro, né? Por exemplo, uma pessoa que é abandonada pelo pai com, sei lá, 7, 8 anos de idade, vai criar um complexo de abandono, né? E vai ter esse padrão em todos os relacionamentos que ela tiver na vida dela quando for crescendo. Isso daí se não for tratado em terapia, mas provavelmente vai manter esse padrão. Esse vai ser o padrão máximo dela. Ela pode se esforçar para poder mudar um pouco esse padrão, mas o padrão dela vai ser esse. Agora, preste atenção comigo. Isso é definido por uma coisa que você não tinha controle. Como é que você vai ter controle se você nasceu em um lar narcisista? Como é que você vai ter controle sobre o que sua mãe falou, sobre as crenças que ela colocou na sua cabeça? Você não tem. O caos decidiu isso para você, ok? Isso foi decidido
não por si próprio. Você não tinha nem filtro para poder definir o que você aceitaria e o que você não aceitaria. Tudo é muito antigo, tudo é muito anterior ao homem, tudo é muito definido antes que o homem possa escolher o seu próprio destino. E essa é a essência do desespero do homem. Essa compreensão de que o mundo é injusto porque ele é piramidal e porque ele é decidido por caos. Tem um texto muito bom em que o apóstolo Paulo ele fala assim: o vaso ele pode olhar para o olheiro e falar assim: por que me formaste assim? Não pode. E algumas pessoas que interpretam a Bíblia lá na primeira camada de interpretação, existem 4 camadas para se interpretar a Bíblia, elas olham para esse texto e dizem assim: veja, você não pode reclamar de Deus, você não pode falar de Deus, porque senão um raio cai na sua cabeça. Não, não é isso. A ideia codificada que Paulo está passando ali é que Deus ele é arbitrário. Isso não significa que Deus seja mal, que Deus esteja, sei lá, curtindo o seu sofrimento. A ideia é que Deus é arbitrário. O que ele decide que vai ser, você não tem como questionar, você não tem como resistir, você não tem como mudar. Deus é arbitrário. Da mesma maneira que um vaso não consegue mudar e falar assim: ó, não, olheiro, não me faz dessa maneira. Um homem ele não consegue mudar e olhar para Deus e falar: olha, não me forma dessa maneira, me forma daquela, me forma bonitão, me forma rico, me forma com habilidade, me cria em um lar assim, em um lar assado. Você não consegue. Você é só o vaso. O olheiro é arbitrário, o mundo é arbitrário. A arbitrariedade significa que você não tem como recorrer, tá entendendo? Não existe você nasceu, Deus te colocou para nascer em uma casa. Você chega e recorre, entra na justiça e fala: não vou nascer aqui não, vou nascer filho do Bill Gates. Não é você que escolhe quem você vai ser. Não é você que escolhe aonde você vai estar. Não é você que escolhe as coisas que vão acontecer com você. E aqui a gente começa a entrar na essência. Porque quando nós olhamos para o abismo que está na nossa frente, nós percebemos uma verdade inerente. O mundo é completamente injusto. Coisas ruins acontecem e não existe como você se proteger. Todo mundo quer dizer para você: não, se você for uma pessoa boa, coisas ruins não vão acontecer com você. Não, se você fizer o bem, você não vai sofrer. Não, se você servir a Deus, você não vai sei lá o quê. E a realidade é que não é assim que funciona. A todo momento, moedas estão sendo jogadas. Tá entendendo? Moedas estão sendo jogadas. Elas podem cair cara e tudo dá certo para você. Elas podem cair coroa e tudo dá errado. Tudo na vida é uma grande aposta e tudo é regido pela casualidade. Não existe uma coisa que você possa fazer que vai te trazer um resultado bom. Perceba, os antigos, eles já acreditavam nisso. Eles achavam que, nossa, o vulcão entrou em erupção. Então o Deus que está ali dentro do vulcão, ele está irado. Vamos oferecer uma virgem para ele. Vamos oferecer, sei lá, uma cabra. Vamos oferecer alguma coisa para apaziguar. E a realidade é que quando nós olhamos por um prisma científico, as ofertas que eles faziam ao Deus vulcão, entre aspas, nunca vão haver efeito nenhum. Porque o vulcão ele entra em erupção na hora que nós temos um fenômeno tectônico que vai causar o fato dele entrar em erupção. E eles darem uma virgem para o vulcão ou não, pouco importa para o vulcão entrar em erupção ou não. O vulcão entra em erupção a hora que o vulcão entra em erupção. Não há como impedir aquele mal de acontecer na tribo. E aí você olha e fala assim: poxa, mas então o que cria o mover de uma placa tectônica? Ela se move sozinha. O que governa ela é o caos. Significa que esse vulcão está tranquilo, mas ele pode entrar em erupção a qualquer momento. Então não adianta você viver como os antigos viviam, querendo oferecer a virgem ao vulcão. Porque é impossível. Você não tem como definir se uma coisa vai dar certo ou errado, se uma coisa é boa ou ruim, se tudo vai ir bem com você ou se tudo vai degringolar e vai ser uma bosta. Porque o caos rege tudo e o mundo é injusto. Uma pessoa ruim pode fazer merda a vida toda e viver super bem.
Cara, o cara pode ser rico, o cara pode estar rodeado de mulher, viver uma vida de alegria, festa e diversão e ser o maior FDP do mundo. Da mesma maneira, o homem pode ser bom, pode ser o Miqueinha, garoto bom, garoto de igreja, garoto de família e viver uma vida miserável. Por quê? É injusto mesmo, tá entendendo? Às vezes pessoas boas têm bons destinos, às vezes pessoas ruins têm destinos ruins, às vezes pessoas boas têm destinos ruins, às vezes pessoas ruins têm destinos bons. E o que, que define aonde você vai estar colocado nessa pirâmide, nesse gráfico, é o caos. Não há ordem, não há governo, não há nada que se possa fazer. Você é aquilo que você é. Ah, mas eu sou sub-5, eu queria ser Shed. Problema, você não é. Ah, mas eu sou pobre, eu queria ser rico. Problema, você não é. Ah, mas as pessoas elas conseguem mudar os seus destinos e fazer. Às vezes sim, às vezes as pessoas dão sorte. O Neymar, por exemplo, deu sorte. O Vinícius Júnior, o cara era ferrado aqui do Rio de Janeiro. Deu sorte, tá lá jogando no Real Madrid agora, deu sorte. Outros só querem fazer parecer que deu sorte. Eu amo o Mário Schwartzman, acho o Mário foi um cara mais incrível que passou nesse mundo. Eu não vou falar do Mário não, que o Mário já morreu. Vou respeitar a memória dele, não vou falar do Mário não. Vou falar do discípulo dele, né, do Ryan Santos, por exemplo. Ryan Santos, ele é um cara que a todo momento ele quer vender pra você que ele ficou rico saindo do nada. Presta atenção, Ryan Santos, ele não é um cara comum, tá? Ele saiu do Brasil porque ele ganhou uma bolsa de estudo para poder jogar futebol americano. Quantas pessoas têm um know-how de habilidade para jogar futebol americano? Bem, pouquíssimas. No Brasil, então, menos ainda. Ele foi para os Estados Unidos, estudou, entrou para uma das universidades mais tops que tem lá nos Estados Unidos. Se eu me lembro bem, o Donald Trump fez parte da faculdade dele, mas eu posso estar falando besteira. E, cara, eu sei que tem gente muito importante que fez parte daquela faculdade, então ele já vem com uma faculdade com um status elevadíssimo. O cara se forma em uma das melhores universidades americanas, consegue um emprego no mercado de trabalho mais top que tem. Cara, olha o know-how de habilidade que aquele cara tem. Ele tem habilidades incríveis, ele tem um currículo muito top. Ele não veio de uma vida normal. Ele não é um cara que de repente acordou, estava dentro de um ônibus, num carro lotado, num ônibus lotado. E ele falou assim: pô, tive uma ideia, vou começar um negócio digital fazendo assim, 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 e eu vou ficar rico com isso. Não foi, pô. Ele teve toda uma construção de vida com base nas habilidades que ele tem, que foi dado para ele de maneira causalística, que acabou levando ele a desenvolver o know-how de habilidade necessário para ele criar o negócio online dele, à base de muita mentira, e se tornar o que ele é hoje, um cara multimilionário. Então, obviamente ele mantém esse padrão de dizer que ele conseguiu de maneira tranquila, de que, mas a realidade é que não foi. Ele não era um cara normal. Ele não tinha os procedimentos comuns para essa formação. O Vinícius Júnior era um cara, entre aspas, normal, cara que veio da base. Mas ele tinha um know-how de habilidade que você também não possui. Pô, mas o que deixou eles serem isso e eu não? Cara, nada. É injusto. É caos. Jogaram uma moeda quando você bateu, em você caiu coroa, nele caiu o cara. Vai fazer o quê? É simples assim. E não há o que se discutir. Não há o que ficar chorando. O olheiro, ele não pode olhar, o vaso não pode olhar para o olheiro e reclamar, porque não vai mudar nada. E aqui eu começo a olhar para esse abismo e eu começo a colocar luz sobre esse abismo para realmente entender o que tem ali embaixo. Se o mundo ele é completamente injusto, se independente do que eu vou fazer, se for bom ou ruim, coisas boas ou ruins podem acontecer comigo, é claro que existem algumas coisas que aumentam a probabilidade. Por exemplo, se você entrar para o tráfico de droga, aumenta a sua probabilidade de morrer. Necessariamente você vai morrer? Não. Eu conheço histórias de pessoas que entraram para o tráfico de droga, ganharam dinheiro pra caraca, saíram do tráfico de droga, compraram um monte de terreno, fizeram um monte de casa para alugar e vivem uma vida de rei. Também conheço pessoas que entraram para o tráfico de droga e morreram com uma semana.
é a moeda que está sendo lançada. Não tem como se definir. Mas se coisas boas podem acontecer comigo, coisas ruins podem acontecer comigo a qualquer momento e não há qualquer lógica por trás desses acontecimentos, a vida não tem sentido. E é aí que você se engana, companheiro. Porque é exatamente por causa disso que a vida vai ter um sentido para você. E aqui eu quero falar sobre como que você elimina o sofrimento da sua vida. Porque a origem do sofrimento da sua vida é você não aceitar o sofrimento. É você não aceitar a injustiça. Buda vai dizer, o sofrimento é inevitável. Jesus ele vai dizer, não resistais ao mal, porque o mal, o sofrimento, a injustiça, ela não é uma coisa que você consiga evitar. Perceba, nós somos como aquela criatura de Senhor dos Anéis que levava um anel com ela, e a alegria, a felicidade, o não sofrer é aquele um anel. E nós ficamos a vida toda segurando aquilo dali falando my precious, my precious. Mas nós nunca temos realmente a capacidade de usar. Esse é, de todos os sofrimentos do homem, esse é o maior de tudo. Conhecer tanto e controlar a tão pouco. Nós não controlamos a nossa vida. E nós ficamos a vida toda nos agarrando a não sofrer, a não ter injustiças na nossa vida, só para descobrir que aquilo é um anel, que nós somos lá aquele ser terrível que está no chão, humilhado, falando meu precioso, meu precioso, meu precioso, mas nunca pode usar aquele anel de verdade, porque está além do seu poder controlar aquilo que vai acontecer para você. Jesus ele vai dizer em um texto assim, ó, não andeis ansiosos pelo que é a vez de comer, ou pelo que é a vez de beber, ou pelo que é a vez de vestir, porque todas essas coisas quem fazem são os ímpios. Perceba, Jesus ele fala assim, porque por mais preocupado que o homem ele ande, por mais preocupação que o homem tenha, ele não consegue avançar 1 metro a sua vida além do tempo em que ele iria morrer. O que Jesus está falando ali é o seguinte, você anda ansioso pelo seu sofrimento, você anda ansioso pela injustiça, você anda desesperado pelo que você vai comer, se você vai ou não passar fome, se você vai ou não passar frio, e isso não define nada. Você pode estar muito preocupado em não passar fome e passar fome. Você pode estar muito preocupado em não passar frio e passar frio. Ah, mas isso é impossível, é impossível. Pergunta para a galera da Ucrânia. Com certeza, em um dia o cara estava muito preocupado em eu nunca vou passar fome, eu estou com muito dinheiro guardado no banco, eu tenho uma boa profissão, e no outro dia, bum, um míssil russo na cabeça dele, acabou. Tá entendendo? Para onde foi todo o dinheiro dele, toda a preparação? Para nada. Agora, se ele conseguiu sobreviver, ele tá lá na Europa, lá, vivendo na casa dos outros de favor. Talvez um cara que nunca pensou que isso aconteceria na vida dele, que tinha um bom emprego, uma boa vida e agora está vivendo na casa dos outros de favor. Se não estiver na rua. Ele estava protegido, protegido de quê? Não existe proteção. Vocês nunca leram o texto da Torre de Babel? A Torre de Babel, ela é um símbolo que diz o seguinte, os homens eles tinham medo de que Deus mandasse um outro dilúvio. E aí eles decidiram construir uma torre, para que essa torre chegasse ao céu. E se viesse outro dilúvio, eles conseguissem sobreviver. E eles começaram a construir uma grande torre. Quando eles começam a construir uma grande torre, Deus, né, o arquétipo de Deus, desce e confunde a língua dos homens, cada um começa a falar o seu próprio idioma, ninguém se entende, e eles abandonam aquela torre. Vocês nunca entenderam a mensagem que a Torre de Babel passa para vocês? Que é o seguinte, não adianta você preparar uma torre para poder não ser pego no dilúvio, porque as suas línguas vão ser confundidas de qualquer maneira. Tá entendendo? Eles estavam se preparando para Deus mandar um dilúvio. Deus mandou confusão. E aí? O que eles vão fazer? Nada. Porque não tem como você prever o futuro. Não tem como você saber o que vai acontecer com você no outro dia. E esse é o início de todo o sofrimento. É o homem que se prende a entender a vida. É o homem que se prende a evitar o sofrimento e o caos, a tentar evitar a injustiça do mundo, e isso é extremamente inevitável.
E eu gostaria de trazer aqui o conhecimento dos estoicos que muito refletiram sobre isso. Quando nós entramos no estoicismo, existe uma palavra que é muito mal empregada, meu Deus do céu, que é o desapego, né? Desapego hoje em dia virou uma palavra para meretriz colocar no Instagram e para coach de sedução falar na internet. Fala assim, olha, se ela te mandar mensagem, não responda na mesma hora, seja desapegado. Meu Deus do céu, que ridículo o que fizeram com esse conhecimento. A ideia do desapego, ela é trazida muito por Marco Aurélio, por reflexões de Marco Aurélio, e também muito por Sêneca. Eu gosto muito de Sêneca, tá? Marco Aurélio também é muito bom, não estou aqui falando de Marco Aurélio não, mas eu gosto muito de Sêneca. E a ideia passada pelo desapego é o seguinte, veja bem, o homem, ele não tem como definir se o que vai acontecer amanhã com ele vai ser bom ou ruim. A única coisa que o homem pode fazer para não sofrer é aceitar que ele nada possui, que todas as coisas que estão com ele são como se fossem, na linguagem de hoje em dia, alugadas. Nada pertence a ele de verdade. Por exemplo, um homem se casa com uma mulher e aí ele é casado com ela. Veja bem, o que define que essa mulher não vai trair ele? O que define que essa mulher não vai trair, engravidar de outro homem, ele vai criar o filho do outro homem até 5, 6 anos de idade, depois ele vai descobrir e se separar? O que define que essa mulher não vai ter hipergamia e trocar ele por outro que ela achar melhor? O que define que ela simplesmente não vai acordar um dia e falar assim, cara, cansei de você, tchau? O que define que aquele casamento vai ser eterno? Nada. Nada define que aquele casamento vai ser eterno. Então como é que o cara ele pode ficar preocupado de, ai, essa mulher é minha? Cara, ela não é sua, ela está com você. No período em que ela está com você, você vai tratar ela como sua mulher. Aí eu não sei exatamente como que você vai fazer isso. Se você, sei lá, vai levá-la para jantar, vai pagar o jantar, vai dar um iPhone, eu sei lá. A vida ela é necessariamente inconstante. E aí é o homem que se apega, ele é novamente aquela imagem de um anel, né, agarrado e falando my precious, de uma coisa que é inevitável. Se ela tiver que te trair, ela vai te trair. Se ela tiver que te trocar, ela vai te trocar. Se ela tiver que engravidar de outra pessoa, ela vai engravidar. Você não pode definir isso, porque o homem não tem o poder de controlar aos outros. O único poder que você tem é de controlar a si mesmo. E nem tudo sobre você, tá? Você não tem como controlar se você vai ficar doente. Você não tem como controlar se você vai ficar vivo. Cara, você não tem como controlar se você vai sair na rua e vai ser atropelado ou um raio vai cair na sua cabeça. A única coisa que o homem tem controle, a única coisa que o homem pode se controlar é controlar a capacidade dele para aceitar aquilo que acontecer. A única coisa que o homem pode controlar é o desapego dele às coisas que estiverem ao seu redor. E a essência é, o homem que ele é desapegado, e aí eu avanço mais uma camada, o homem que ele é desapegado na própria essência da vida é um homem que não sofre, desapegado de tudo. Tem um texto do apóstolo Paulo que diz assim, deixa eu procurar aqui agora para vocês, é Filipenses 4, a partir do versículo 11, esse texto ele vai falar mais ou menos assim, ó. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com tudo que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que eu preciso. Aprendi o segredo para me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Deixa eu repetir isso aqui para vocês entenderem. Sei o que é estar necessitado e também sei o que é ter mais do que eu preciso. Aprendi o segredo de estar contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. A ideia que Paulo está passando aqui é exatamente a ideia que eu quero passar para você. Não adianta você reclamar, não adianta você brigar, não adianta você se turbar. A única coisa que o homem pode fazer para acabar com o sofrimento dele é aceitar que ele não controla nada, que coisas boas podem acontecer, que coisas ruins podem acontecer e que você deve ser desapegado a qualquer coisa que acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque a essência da vida é a morte. Todo mundo se pergunta qual é o propósito da vida.
Qual é a direção que a vida anda? Tem uma palavra certa. Qual o sentido da vida? O sentido da vida, na própria epidemiologia da palavra sentido, a direção em que a vida anda em direção à morte. Dentro do caixão, olha só, quando você estiver lá embaixo sendo devorado, e aí não importa o que você acredita, você pode acreditar em uma reencarnação, você pode acreditar em a vida após vir, mas a realidade é que ninguém tem certeza, tá? A única certeza que nós temos é que aqui você não vai estar, que comendo você não vai estar, que sentindo você não vai estar, porque você não vai estar aqui. Essa é a única certeza que nós temos. Dentro do caixão, que diferença faz entre você e o Ian Somerhalder? Ele é bonitão, ricão e você é o que você é. Não faz diferença nenhuma. Porque naquele momento dentro do caixão, você não existe e ele também não. Você não sente e ele também não. O único momento onde os homens são iguais é quando eles morrem. E esse é o sentido da vida, é a morte. E se o sentido da vida é a morte, e a morte ela é o maior mal e é inevitável, que dirá as outras coisas da vida, cara? E quando você olha por esse prisma, o que te impede então de agir da forma que você quer agir usando as cartas que você tem? Nada. O sofrimento do homem ele se origina em duas coisas: não aceitar o mal que foi feito no passado e não aceitar o mal que pode ser feito no futuro. Ah, eu não nasci Shed. Ok, não tem que mudar. Esse mal ele já aconteceu com você, já aconteceu no passado. A única coisa que você pode fazer é viver a sua vida com as cartas que você tem. O sofrimento ele vem de você ficar remoendo isso. E por isso que a nossa comunidade tem tanto incel frustrado, irado, querendo explodir o mundo, querendo virar o Coringa. Porque vocês não aceitam o mal que já aconteceu. Já aconteceu. É isso. As cartas que você tem na vida são essas. A única coisa que você pode fazer é jogar com as cartas que você tem. O futuro ele também guarda males. Ou bom, ou coisas boas. Não tem como saber. E ficar se preocupando com o futuro também é causa do sofrimento. É o cara que se casa e bota detetive atrás da mulher, hackeia telefone, bota um drone seguindo a mulher, não sei. Ele só está causando sofrimento. Presta atenção, a vida ela tem um tempo limitado e você está morrendo. O tempo ele escorre entre os seus dedos. Isso é o que Sêneca fala no livro Sobre a Brevidade da Vida. A vida ela é como se fosse a água e ela vai escorrendo no meio dos seus dedos. E você não tem como segurar aquela água na sua mão. A única coisa que você pode fazer é aproveitar a passagem daquela água. Quanto mais tempo você se perde sofrendo pelo mal que aconteceu no seu passado, quanto mais tempo você perde tentando se prevenir do mal que pode acontecer no futuro, mais tempo você perde de vida. Mais tempo que você poderia estar feliz, satisfeito, você vai estar insatisfeito. Então a essência da felicidade é entender que o mundo é injusto, que tudo pode acontecer a qualquer momento e aprender a aceitar. Aceitar a ter muito, aceitar a ter pouco. Né? Ser feliz com... Vou dar um exemplo bobo aqui, tá, gente? Mas é o cara que é feliz com a Margot Robbie e é feliz com a mulher feia também. Aceita aquilo que tem. Aceita aquilo que a vida dá. Porque não tem como controlar. E essa é a maior realidade de todas. Não há como controlar. Não há o que se fazer. E se não há o que se fazer, cara, o que impede você de fazer o que você quer? O que te impede, cara? Por exemplo, digamos que você quisesse ser jogador de futebol. Isso é uma ideia ruim? É uma ideia ruim, né? Vamos dar uma olhada aqui. Quanto que ganha um jogador de futebol? Qual a média de salário? 80%, 88%, 90% dos jogadores de futebol recebem entre 1 a 4 salários mínimos, ok? Então, provavelmente daria merda na tua vida, tu nem conseguiria trabalhar nessa área, mas se você conseguisse, provavelmente receberia entre 1 a 4 salários mínimos, já que você é uma pessoa normal, você não é nada sobrenatural. Mas aí, a coisa mais triste que eu vejo é o cara que queria trabalhar jogando bola, indo fazer direito. Ah, porque direito é seguro. Não é seguro. É essa que é a parada, é esse que é o segredo, não é seguro. O que eu mais conheço é advogado desempregado. Não tem segurança, não existe segurança.
Cara, tem médico desempregado. Ah, não, mas médico tem reserva de mercado muito grande. Só que aí o cara virou médico, fez 7 anos de medicina. Quando ele foi atender, ele fez uma merda, caçaram o CRM dele. E aí? E a segurança dele? Cadê a segurança? Cadê a estabilidade que ele plantou? Não existe, cara. Não existe estabilidade. Você vai morrer. Então faça logo o que você quer. E outra coisa, não existe estabilidade, você vai morrer, você está colocado onde você está, você tem as habilidades que você tem, por puro caos. Então, foda-se as outras habilidades do mundo. Uma das 48 leis do poder é ignore, despreze tudo aquilo que você não pode ter. Cara, se você não tem, foda-se, você não tem. Viva a partir disso, viva com aquilo que você pode ter. Aprenda a ser satisfeito com aquilo que você tem, mesmo que o que você tem seja nada. E vai viver a sua vida. Tá entendendo? Cagando pro que vai acontecer amanhã. É claro que se você puder se preparar, guardar um dinheiro, existem também princípios de sabedoria que você vai fazendo. Mas andar preocupado, andar turbado com o que vai acontecer amanhã, foda-se o amanhã. Porque não existe estabilidade nenhuma. Ah, virei médico, foda-se, fez uma merda, perdeu o CRM. Então, cara, o que te impede de você fazer o que você quer com as habilidades que você tem, se você só tem uma vida e ela tá indo embora? A essência do sofrimento é essa, nós vivemos sofrendo, porque nós não aceitamos sofrer. É essa que é a graça do mundo, a piada mortal desse mundo, é que nós vivemos em sofrimento porque nós não aceitamos sofrer. A partir do momento em que você aceitar sofrer, o seu sofrimento acaba. Buda já falou isso. Cara, Salomão falou isso no livro de Eclesiastes. A partir do momento que você aceita o sofrimento acaba na sua vida. Porque aí você aceita que tudo pode acontecer. E se tudo pode acontecer, você vai fazer o que você quiser. Ah, quero virar jogador de futebol. Vai dar merda, mas vai, faz. E aí? Deu merda. Tá, agora tu vai viver com a merda que deu. Pô, queria ser jogador de futebol, mas não consegui, agora não fiz faculdade, não fiz nada, não tenho curso, não tenho nada. Vou trabalhar ganhando um salário mínimo. Beleza, aprende a ser feliz com um salário mínimo e vai viver a tua vida de um salário mínimo. Agora, o que você não pode fazer é buscar uma estabilidade que não existe. O que você não pode fazer é viver a sua vida tentando impedir o sofrimento do amanhã, tentando reclamar do sofrimento do homem. Você é o vaso, o olheiro já te fez, então dane-se como você foi feito. Viva a partir disso. Viva dentro das possibilidades que você tem. Pô, mas eu queria ter mais, mas não consigo. Se você queria ter mais e não consegue, você ficar com essa regra alta, reclamando de que você não tem, só vai te deixar mais triste. Abaixa a régua e vai viver a vida. Pô, mas eu queria andar de Ferrari, mas tudo que eu tenho é um gol. Fazer o quê? Se você tem um gol, abaixa a régua e fica feliz com o teu gol. Faz o teu gol ser o carro que tu mais ama no mundo. Nossa, tudo que eu desejo é um gol. É isso, cara. É isso. Eu não vejo lógica do cara que mora dentro de uma favela, tá entendendo? O sonho da vida dele fosse ter uma Maserati. Você não vai ter uma Maserati. A única coisa que você vai ter é o sofrimento. Então, pô, eu moro dentro de uma favela. Eu nunca vou ter uma Maserati. O que eu tenho que sonhar? Eu tenho que sonhar em ter um gol quadrado? Só em ter um gol quadrado, pô. Um gol quadrado é possível de ter. Depois que você tiver esse gol quadrado, aí você pode sonhar com outra coisa. E aí você vai ser satisfeito com aquilo que você tem. Só em sonhos possíveis, cara. Só em coisas reais. Para de sofrer por antecipação. Aceita o sofrimento, aceita que tudo pode acontecer. Você pode ser um sucesso ou você pode ser um assalariado. Um salário mínimo por mês. Aprenda a ter muito, aprenda a ter pouco, aprenda a ser desapegado. Aprenda que aquela mulher que está deitada na tua cama do teu lado, ela pode dizer que te ama, que vai viver o resto da vida contigo, que você é a coisa mais importante da vida dela e pode te trair, pode te deixar. Ou não, ela pode ser a mulher mais fiel do mundo e morrer. E de qualquer maneira você vai ter que aprender a não viver mais com ela. Então aprende que, por exemplo, aquela mulher que está do seu lado, ela não é sua, ela está com você. O seu carro não é seu, ele está com você. A sua casa não é sua, está com você. A sua saúde não é sua, suas pernas não são suas, cara. Você já parou para pensar que você pode cair, quebrar sua coluna e nunca mais andar? Desapegue-se. Aprenda a sofrer. Porque no dia em que você aprender a sofrer, o sofrimento da sua vida vai acabar.
Essa é a essência da felicidade. Compreender que o mundo é injusto, que você está nesse mundo e que, ora, independente do que eu vá fazer, a vida, ela, ela tem, ela tem seus próprios planos. Ela é movida por caos. Ela é injusta. Então a única coisa que eu posso fazer na minha vida é viver ela da melhor maneira que eu puder. É viver ela como eu quiser. Para não ficar nas minhas palavras, eu deixo o mais sábio homem falar, Jesus Cristo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai é celeste as sustenta. Porventura valei vós muito mais do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Por que andeis ansiosos quanto o vosso vestuário? Considerai os lírios dos campos, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim as árvores do campo, que logo existem e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam delas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia seu próprio mal.